Vamos dar início ao nosso culto nessa tarde, então, né? Culto de oração. E antes de nós louvarmos ao Senhor, vamos ter esse momento de entrega aí, né? Nós estamos diante de Deus, na casa de Deus, na presença do Senhor. Que a gente possa consagrar essa 1 hora, um pouco mais, um pouco menos, que vamos estar aqui para crescermos em comunhão uns com os outros, mas principalmente com o Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, então vamos cantar juntos esse cântico. Tudo a Ti, Jesus, consagro, entregando juntamente com a nossa vida também já todo este momento aqui abençoando. Amém? Tudo a Ti, Jesus, consagro tudo, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a Ti eu seguirei.
as palavras desse cântico, Pai, nós queremos consagrar a Ti esse momento, Pai, especial, único, Senhor, oportunidade que jamais nós teremos, Pai. É um momento que vai passar, nós nunca mais teremos como aproveitar. Por isso, Deus, cada minuto, cada segundo que tivermos aqui, é Teu, Senhor. É Teu, Jesus, é Teu, Espírito Santo, Jesus amado, querido, bondoso. Consagramos tudo a Ti. A nossa vida, o ar que respiramos, Senhor, o louvor, a adoração, as orações, os momentos todos, Pai. Que as nossas preocupações, Senhor, fiquem lá fora. Que a nossa vida nesse instante, Pai, seja edificada, Senhor, na Tua palavra, na comunhão com o Senhor. Vem, Espírito Santo, tocar-nos, fazer-nos, ó Pai, alegres, felizes e certos que é o Deus que nós servimos, é um Deus que ouve e atende a nossa oração. Que tenhamos essa convicção, Pai, de que o Senhor sempre nos ouve e nos atende. Louvado seja o Teu nome. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Esse canto que nós vamos cantar agora, ele fala sobre nós tocarmos em Jesus. Nós sabemos que, pela palavra de Deus, temos certeza disso, né? Que quantas pessoas tiveram encontro com Jesus e tiveram a vida delas mudada, transformada. E um exemplo muito conhecido é o exemplo da mulher, né? Que sofreu de uma hemorragia há tantos anos. Ela tocou em Jesus e foi curada. Eu não sei, cada um que veio aqui hoje, em que precisa desse toque de Jesus. Mas nós vamos cantar. E com a fé e a certeza de que seja o toque de Jesus na minha vida, ou na vida de um familiar, de uma situação, de um problema, Deus vai estar fazendo aquilo que compete a Ele fazer. Amém? O Espírito de Deus está aqui e a orla de suas vestes enche este lugar, enche o templo. O Espírito de Deus está aqui e a orla de suas vestes enche o templo, enquanto Ele caminha entre nós, nos reveste com sua glória e poder. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus está aqui e a orla de suas vestes enche o templo, enquanto Ele caminha entre nós, nos reveste com sua glória
Jesus, toca teu povo. Que as tuas vestes, Senhor, estejam enchendo mesmo esse templo, Senhor, neste lugar, Deus. E que a glória da tua presença esteja enchendo os nossos corações, Senhor, de alegria, de certeza, Pai, da tua presença neste lugar, Espírito Santo. Vem caminhar mesmo, Espírito Santo, neste lugar. Vem encher, Deus. Vem tocar com teu fogo santo, fazendo-nos, ó Pai, sermos revestidos mesmo com a glória e o poder que vem do Senhor, da tua presença, Espírito Santo. Jesus, neste nome há poder pra curar. Jesus, Ele pode, quer e vai te libertar. Ele pode, quer e vai te libertar. E nessa confiança, né, de que Ele está aqui, que Ele está neste lugar, nós vamos ter nosso momento de intercessão, de oração agora. Eu passo então a palavra para o irmão Cícero para estar conduzindo nós neste momento de oração e intercessão. Depois vamos estar cantando mais um cântico. Amém? Alô? Graça e a paz. Podeis assentar? Eu gostaria de compartilhar uma palavra. E eu queria compartilhar aqui que, para mim, é uma alegria. Eu tenho me disposto a estar aqui para contribuir toda terça-feira. Para mim é um privilégio ver alguns rostos todas as terças-feiras, né? E poder estar nesse momento único. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas nessa terça. Amém? Eu quero dizer para você que quando você veio aqui, tem um hino que nós cantamos, né? O Senhor, quando você chegou aqui, o Senhor já estava. Amém? E aonde o Senhor está, as coisas não ficam normais. As coisas são transformadas. Principalmente quando alguém vem a Ele. Todos aqueles que foram de encontro ao Senhor Jesus, buscando um consolo, buscando um milagre, buscando uma palavra, buscando uma orientação, eles nunca voltaram vazios. Eles nunca voltaram sem uma resposta, ainda que fosse contrário ao seu desejo. Nicodemos, o que ele foi fazer? Ele era um sacerdote conhecido, foi de madrugada para ter com Jesus. É isso que a palavra de Deus fala. E ele foi perguntar: Senhor, né, como devo fazer para nascer de novo? Queria saber as coisas do céu. Ele queria ele estava com dúvidas, algum esclarecimento. E Jesus diz o quê? Meu querido, te é necessário nascer de novo. E ele fala: mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Esse homem deu um nó na cabeça dele, porque Jesus faz isso. Às vezes não. Normalmente Deus dá um nó na cabeça da gente, porque Ele não age como nós agimos, Ele não pensa como nós pensamos. Os planos deles não são como os nossos planos. A palavra de Deus diz: os teus planos são aqui da terra, mas os meus planos para você, são mais altos. Nós lemos na semana passada, eu compartilhei isso, né? Os planos de Deus é para nos dar um fim que nós merecemos, um fim que nós desejamos, que são planos de paz. Planos de paz. O jovem rico foi lá para ter com Jesus e achou que toda a sua religiosidade, jejuava, orava 3 vezes ao dia, fazia de tudo. Jesus já conhecia ele, não conhecia?
E quando Jesus fala, meu querido, se você tem mais uma coisa para você fazer, vende tudo que você tem e vem me seguir. Faltava uma coisa. E ele podia decidir. Ele decidiu não servir. Que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele perdeu o mais importante, né? Nicodemos não. A palavra de Deus diz que Nicodemos foi um homem que se converteu ao Senhor. Querido, Deus tem maravilhas para as nossas vidas no dia de hoje, na tarde de hoje. Amém? Eu queria compartilhar com você o Salmo de número 46. Não é a pregação ainda, é apenas uma palavra. Mas é a palavra de Deus, então ela é maravilhosa. Salmo de número 46. Talvez você tenha chegado hoje aqui com o desejo de cultuar a Deus. Talvez com alguma demanda, algum problema que você precisa resolver. E eu tenho certeza que Deus já está falando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem, pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Amém? Queridos, Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. E Ele, ainda que rujam os mares, Ele fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você é morada do Senhor, você é templo do Espírito Santo, e os rios, esses rios de águas vivas, eles fluem pelo meio de você, e ele vai alegrar o seu coração, porque essa é a promessa, esse é o Deus que nós servimos. Amém? Vamos nos colocar em oração, não precisa ficar de pé não, mas se coloque em oração, para que Deus possa realmente falar, para que Deus possa realmente transformar, revelar sua vontade, revelar o seu desejo, alegrar o seu coração, para que você saiba realmente o propósito do Senhor na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor Deus, a Ti. Tudo entregamos, ó Senhor Deus, no Teu altar. Cantamos isso, Senhor Deus, e queremos pronunciar também essas palavras em oração. Dizendo, Senhor Deus, proclamando que Tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro, presente na hora da angústia. Paizinho querido, nós nos colocamos nesta tarde e Te pedimos a Tua presença manifestada nesse lugar, Senhor, para que possamos realmente, Senhor Deus, sentir a alegria, ó Senhor Deus, dos rios de águas vivas que fluem do nosso meio, Senhor, que fluem no coração do Teu povo, Senhor. Eu clamo agora, Senhor Deus, para que cada um que está presente, cada um que ainda vai adentrar, Senhor Deus, essa igreja, que o Senhor realmente invada com o teu rio, Senhor, porque nós estamos na Tua presença, e sabemos que ninguém, Senhor Deus, ninguém sai da Tua presença quando se achega a Ti, sem que o Senhor impetre a Tua bênção, sem que o Senhor realmente toque, Senhor Deus, e revele a Tua vontade, e que cure, Senhor Deus, porque Tu és um Deus de poder, Tu és o Deus todo-poderoso em quem nós confiamos, ó Senhor. Nós colocamos as nossas vidas na Tua presença aqui, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai, porque sabemos que eles fazem separação entre nós e o Senhor, e não queremos que nada, Senhor Deus, nada venha nos separar, nada realmente, ó Senhor Deus, o pecado não venha nos separar de Ti, porque Tu diz na Tua palavra, o Teu servo Paulo, Senhor Deus, disse,
Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades poderão nos separar do amor do nosso Deus. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor nos ama. E o Senhor, morreu na cruz do Calvário por nós. O Senhor não se poupou, Senhor Jesus. O Senhor Deus, Tu não poupaste Teu Filho único. E nós cremos, nós temos visto quantas maravilhas o Senhor tem feito. Não nos deixe esquecer, Senhor Deus. Relembra tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Nós colocamos, ó Senhor Deus, as nossas vidas diante do Teu altar nesta tarde, para que o Senhor venha e faça aquilo que é da Tua vontade, ó Pai eterno. Abençoa a cada irmão, a cada irmã, Senhor Deus, a cada homem, a cada mulher que está aqui presente, para que realmente sinta o poder do Teu Espírito, Senhor Deus, e saia daqui cheio, Senhor Deus, transbordante, Senhor. É o que nós Te pedimos, é o nosso desejo. Continua a falar, Senhor Deus, através dos louvores, através, Senhor Deus, da palavra, através da intercessão, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Podemos cantar sentadinhos mesmo? Mas não esquecendo, né, que é tão gostoso falar desse nome. É gostoso falar desse nome, delicioso. Vamos cantar novamente, cantar então agora o doce nome, por favor, Valmir. Todos conhecem esse cântico, gente? É? Mas ele é bem fácil, bem facinho. Nós vamos cantar juntos, vamos lá? Ele é assim, ó. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. De novo. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus, doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De novo, só de ouvir Tua voz, sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Queridos,
Eu gostaria de refletirmos hoje numa palavra e que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 18. Antes de nós podermos, a palavra, capítulo 18, nós vamos ler do 23 ao 33. Mas eu gostaria também que, antes disso, nós vamos ter um momento de oferta, né? Então, se você trouxe sua oferta, seus dízimos, esse é o momento em que você tem a liberdade de ofertar na casa do Senhor. Nós vamos estar orando também pelas ofertas. O irmão Mário, ele vai estar orando pelas ofertas, amém? Senhor amado, nós te agradecemos por esta oportunidade de podermos estar ofertando, dizimando, tudo para a tua expansão do teu reino, Pai. Que cada centavo aqui depositado seja administrado somente para a tua glória, Pai. A nossa oração agradecida em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos ler. Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo do 23 ao 33. Antes de lermos, eu gostaria de estar compartilhando esse texto que nós vamos ler. Fala de Abraão e depois nós vamos ler um pouquinho sobre Gideão. E a minha reflexão, ela vai trazer algo que tocou muito no meu coração. Eles foram homens que desafiaram a Deus. Eles foram ousados, como nós vamos ler. E é isso que eu gostaria de despertar no nosso coração nessa tarde. O quanto nós devemos buscar ser ousados em Deus. Porque se nós cremos em Deus, nós devemos saber quem Ele é. Abraão sabia quem era Deus, quem era o seu Deus. Da mesma forma, Gideão. Então, preste bem atenção, porque Deus realmente quer levantar homens e mulheres ousados. Amém? Gênesis 18, 23. Eu vou ali ler com vocês ali. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontrarem? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Não há hipótese de faltarem 5 para 50 justos. Na hipótese, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor:
não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Amém? Queridos, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te pedimos que nesta hora, Senhor, o Senhor fale conosco, que não seja da minha boca, Senhor Deus, que saia nada, Paizinho querido, mas do Teu Espírito Santo, para que realmente a Tua vontade seja feita nos corações dos Teus servos, ó Pai amado, inclusive no meu, em nome de Jesus, amém. Queridos, vocês conhecem a história, se não conhecem, vou relembrar. Os anjos do Senhor tinham vindo até Abraão, e Abraão recepciona esses homens, faz um banquete para eles, e começa a conversar, e nessa conversa, Deus vai falando coisas extraordinárias. Abraão já era um homem farto em dias, Sara, da mesma forma, e os anjos do Senhor começam a falar: olha, você vai ter um filho de Sara. E ele crê, ainda que adiantado em dias, ainda que uma pessoa da boa, como é que fala? Da melhor idade. Abraão viu grandes coisas na melhor idade, gente. É para se refletir. Muitas pessoas aqui, né, estão na melhor idade. E Deus falou muito com este homem, na melhor idade. Queridos, e Sara ouve, dá uma risadinha, falando assim: como é que eu vou fazer? Não posso ter filho. Esses anjos estão falando coisa que é impossível. E Abraão é alertado sobre isso e fala: ó Sara, por que você está rindo? Você está duvidando? Falou: não, ficou meio constrangida, né? Ficou meio constrangida, mas Deus ali, né, usou de misericórdia, essa mulher concebeu filhos. E logo depois esses anjos chegam nessa parte que nós estamos aqui. Eles vêm, né, olham para Sodoma e dizem: olha, Sodoma está numa situação precária, os homens estão cometendo coisas horríveis, né? Parte sexual horrível, parte moral horrível, parte espiritual inexistente. E Deus dá o seu veredito: acabou, Sodoma vai acabar, porque não tem condições, em virtude do pecado, eu vou acabar com essa cidade. E aí Abraão se levanta e começa a ter um embate com o Senhor, né? Ele começa a desafiar Deus. Só que ele sabia quem era Deus. Tanto é que ele fala ali no verso 36, não, desculpa, 20. Ele fala que tu és o juiz de toda a terra. 25, né? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo e o injusto, de modo que o justo seja como o ímpio e esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Queridos, ele sabia exatamente quem era o Deus dele. Ele sabia exatamente que Deus, o Deus que ele servia, era um Deus justo. E por isso ele entra nesse embate. Senhor, o Senhor não pode matar os justos com os injustos. E você sabe o que veio? Eu fiz uma reflexão, eu falei assim: mas espera um pouquinho. Quantos familiares de Abraão tinham na cidade? Ele sabia. Ló, a esposa e as filhas, as sobrinhas deles. Quantas pessoas? 4. Só que esse homem, ele fala, ele intercede por que tipo de pessoa?
pessoas, homens que estupravam mulheres, homossexuais, né? Beberrões, assassinos, idólatras, corruptos. Gente, ele não estava pedindo para Deus salvar. Se tivesse 50 justos, o problema dele não era a família dele, que ele conhecia muito bem. Ele conhecia Ló, seu parente. Abraão, ele tinha passado por um nível de intercessão muito mais amplo do que a família dele. Ele estava muito mais preocupado do que só a família dele. Vocês concordam? Ele estava preocupado com gente que era escória. E será que a gente não tem que aprender? Será que a gente não olha hoje um homossexual na nossa frente, ou um rapaz drogado, ou um beberrão, falastrão, uma pessoa que fala que você fala assim, poxa, mas dói no ouvido de tanto palavrão que fala, inconveniente muitas vezes, e que você fala assim, ai, às vezes está no teu prédio, às vezes é teu vizinho, e você fala assim, ai, queria ver longe. Não é assim? Nós temos muito que aprender com esse exemplo de Abraão, o pai da fé. Quando ele fala, Senhor, se tiver 50, o Senhor salva? Salvo. E esse homem começa a fazer, né, a apertar, como se Deus, né, fosse falar assim, ai, 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 ai. Será que Deus não vai gostar? Mas eu creio que Deus se alegrou quando ele começou a discutir com Deus. Eu acho que, vou fazer um comparativo aqui. Se alguém aqui é comerciante, alguém já foi comerciante? Não temos comerciantes aqui? Quem é comerciante, eu acho que a melhor coisa que um comerciante acha é quando uma pessoa entra, né, no seu comércio e ela fala assim, escuta, não dá para dar uma baixadinha no preço? Eu fico me colocando, falo assim, se você é comerciante, quando eu sou corretor de seguros, quando a pessoa liga lá e fala assim, não dá para dar uma baixadinha? Eu já fico feliz, porque se eu dei o desconto que eu podia dar, eu falo, poxa, se ele está querendo desconto é porque ele gostou, é porque ele quer ficar comigo, né? Então, vamos negociar, vamos conversar. Eu acho que Deus, ele falou assim, que maravilha, Abraão está conversando comigo, e ele está me desafiando, tá bom, ele sabia de tudo, ele sabia até onde ele podia ir, não é? Ele sabia exatamente até onde ele podia ir, e quando ele fala, 45, eu salvo, Senhor, 30, eu salvo também, pode ficar tranquilo, Abraão, olha Senhor, não fica chateado comigo, mas e 20, eu salvo, e aí, no verso 32, ele fala, ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez eu falarei, se porventura se acharem ali 10, ainda assentiu o Senhor, por causa dos 10 não destruirei. Quantos ele tinha quase certeza que eram justos? 4. Ele falou 10. E eu creio, sinceramente, que Abraão saiu contente. Falou, tomara que toda a cidade seja salva. Mas não foi assim. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Amém? A vontade do Senhor é que Curitiba inteira seja salva. Mas a gente sabe que aqui não são todos salvos, não são todos justos. Tem muitos ímpios e alguns justos. Aqui eu creio que todos justificados, todos justos pelo sangue de Jesus. E eu creio que o Senhor está buscando gente ousada, gente que desafia Ele, falando, Senhor,
Eu quero a tua bênção. Eu sei que a minha família, eu já faço a diferença. Há 19 anos atrás, quando eu me converti, eu era um jovem que tinha o meu pai e a minha mãe sem conhecer a Deus. O meu pai, um homem que fumava, um homem que bebia socialmente, não era um beberrão, um homem adúltero, compulsivo, e minha mãe sofrendo muito. E Jesus entrou na minha vida. Quando Jesus entrou na minha vida, foi transformador. A primeira coisa que eu li na palavra foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Queridos, daquele dia que eu comecei a ler a palavra, e eu entendi que aquela promessa era para mim, eu me apeguei naquilo e falei: o Senhor é fiel, o Senhor transformou a minha vida, mas eu não quero ficar só aqui, eu não aguento ser salvo só eu quero ver meu pai, minha mãe, minha irmã, minha família, meus avós, na época eles eram vivos, quero ver todos eles salvos, Senhor, todos eles. O Senhor disse que se eu crer no Senhor, eu e a minha casa toda vamos ser salvos. O Senhor é fiel para cumprir. E comecei a buscar Deus, e fiquei apaixonado por Jesus, e falei: eu quero o que o Senhor quer para a minha vida. 7 anos depois, 7 anos, eu estava num bom emprego, já tinha casado com a Michele, que muitos conhecem aqui, e já tinha o Pietro, que hoje está com 14 anos, né? De repente, num bom emprego, ganhando bem, meus pais felizes com aquela situação toda, eu já na igreja, mas meus pais ainda não estavam decididos, começaram a ficar um pouquinho mais religiosos, mas não havia ainda uma conversão. Veio uma bomba para eles. Fui demitido da empresa onde eu trabalhava, filho de 1 ano, e aí eu fiquei numa paz, mas eu olhava para o rosto do meu pai e só via desespero, preocupação. Acho que passou na cabeça dele, assim: e agora, desempregado, com filho novo, vou ter que me virar, vou ter que sustentar, e assim, assim, assim. A primeira coisa que a gente pensa, não é? Como pai, a gente fala: vou precisar dar um auxílio para o meu filho. Ele não pensou nada de errado. Mas tudo aquilo que eu passei naquele momento foi para que Deus cumprisse com a sua palavra. Era a maneira de Deus cumprir com a palavra dele. O que aconteceu? Fiquei 1 mês desempregado. Só que nesse mês eu falei: Michele, nós vamos buscar o Senhor. Eu vou buscar emprego e vamos buscando o Senhor. Começamos a ir na igreja, no dia de semana, não tinha nada para fazer, né? Eu não estava empregado ainda. Quarta-feira, culto no Cajuru, com a irmã Marta. Vamos lá. E daqui a pouquinho minha mãe: vamos lá, Cícero, eu quero ir com você. E minha mãe começou a ir. E eu falei assim, e eu falava: o Senhor vai prover, eu não vou precisar. Os meus pais, o meu Pai celestial é muito mais poderoso, é muito mais rico, é muito mais, tem muito mais sabedoria que o meu pai amado, Onar, um homem, né, carente de Deus. 1 mês depois, eu fui recolocado no mercado, com praticamente todos os benefícios, mais ainda. Depois, outro testemunho, eu conto essa situação. E aí, o que aconteceu? Minha mãe falou para o meu pai: Onar, o Cícero não pode ir mais na quarta-feira, porque agora está trabalhando de novo. Eu vou lá. E o meu pai, ele é muito companheiro da minha mãe. Ele falou assim: eu também vou. Resumindo, 7 anos depois que eu me converti, meus pais aceitaram a Cristo, foram batizados. Pregaram para os meus avós, os 4 avós. Os 4. Foi pregado para eles. Eles morreram salvos. Tem uma família inteira lá no Rio Grande do Sul que já está sendo orado há 19, 20 anos. E Deus é fiel, Ele vai cumprir. Eu não me preocupo mais com eles, não. Agora eu quero ir e pregar para outros que não conhecem o Senhor. Se tiver 50 justos, pode ser homossexual,
pode ser um corrupto, pode ser um homem ímpio. Eu quero fazer como Abraão. Senhor, salva toda a cidade, dá mais um pouco de chance. Homens ousados, nós precisamos ser ousados para com o Senhor, porque Ele é fiel conosco. Amém? Queridos, nós não podemos perder a visão daquilo que Deus tem para a nossa vida. O propósito do Senhor para a tua vida e para a minha vida. Deus nos salvou, e nós somos salvos, temos a certeza da salvação. Se morrermos hoje e perguntarmos, Senhor, se o Senhor vier perguntar para a gente, por que eu devo entrar nesse céu? Por que eu tenho que deixar você entrar no céu? Porque o meu Senhor Jesus morreu e verteu seu sangue na cruz, não pelo meu esforço, mas porque o teu filho, o Senhor deu, e eu entendo isso. Amém? E qual é o propósito? Ide, pregai esse evangelho a toda criatura. Ide, pregai esse evangelho e se mantenha santo. Esse é o propósito da sua vida, esse é o propósito da minha vida. Deus, eu escutei uma pregação aqui, dia desses, do Lúcio e da Dina, ele falando uma coisa que me tocou muito. E eu sei que às vezes você está escutando a pregação, e de repente no meio dessa pregação, alguma coisa te chama atenção. Aquilo que você veio aqui, você escutou, você fala assim, naquele dia, aquilo me chamou atenção, e eu vou começar a mudar. Naquele dia, uma coisa me chamou muita atenção. O Lúcio, da Dina, que são missionários da Jocum lá, né, na Inglaterra, e que nós aqui auxiliamos, a nossa igreja local, ele falou assim, meus irmãos, eu nunca deixei de fazer a obra do Senhor por falta de dinheiro. Eu nunca deixei de fazer a obra do Senhor porque eu não tinha condições físicas, nem do físico, nem do microfone, nem de uma condição de um palco. Sempre Deus providenciou todas as coisas. E eu quero te dizer uma coisa, quando Deus está na situação junto contigo, Ele vai providenciar tudo o que é necessário, e Ele não vai deixar que nada além daquilo que é necessário se coloque, para que a tua confiança, ela não fique na sua força, no seu dinheiro, na sua condição intelectual ou social. Amém? Deus não usa isso. Deus não usa esse tipo de artifício humano. Deus é Deus, e Ele providencia e mostra, eu sou o que sou, eu sou Deus Todo-Poderoso. E eu queria compartilhar, vamos abrir o livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes 6, nós vamos ler do 36 em diante. Gideão era um juiz. Gideão foi escolhido por Deus para libertar o povo. E aí, ele fala para Deus, Deus tinha falado assim, ó, eu estou contigo na batalha. E ele fala, eu vou ler aqui, a minha tradução é diferente, tá? Disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel, por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apartando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira. Que engraçado, ele fala parecido com Abraão, né? Senhor, não fica irado comigo, não. Não se acenda a tua ira contra mim. Se ainda falar só esta vez, rogo-te, que mais esta vez eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca,
e sobre a terra ao redor havia orvalho. Pode continuar? Amém. Depois nós vamos usar esse texto de novo. Queridos, outro homem corajoso, outro homem que desafiou Deus. Deus já tinha falado, eu vou contigo. Fica tranquilo que nessa batalha eu estou com você. Mas Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração, como a gente é inseguro. Será que foi Deus que falou? Será que não foi Deus? Senhor, me mostra, eu não quero fazer nada conforme a minha vontade. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo também. Fala, será, Senhor? Será que és tu quem está falando? Todo mundo já passou essa dúvida. Mas o Senhor não deixa dúvida. Deus não é Deus de dúvida. Deus é Deus de certeza. Quando Ele fala, vai meu filho, vai. Vai, querido, vai com alegria, porque o papai está feliz da vida, porque Ele vai te usar. Eu tenho um testemunho da vida da Michele. A Michele, nós fomos para um encontro com Deus, nesse último encontro. E quando ela voltou, essa mulher, ela sorria até aqui, assim, ó. O Senhor me usou, o Senhor me usou. Assim, olha, eu nunca fui tão usada. Eu falei, é mesmo, Michele? É. E olha, foi o Senhor mesmo, não fiz nada. Eu falei, eu sei. Você é um miserável. Né? Paulo disse, miserável homem que sou. Muito amada, miserável, mas é amada, por mim também. E ela chegou e falou assim, mas o que aconteceu, Michele? Eu falei, Cícero, você não imagina. Eu estava lá, e de repente, Deus me deu uma revelação, que eu comecei a orar para uma irmãzinha, e falando para ela era uma mulher, né, de pequena estatura, e uma senhora, e de repente ela começou a orar por essa irmã, e ela falava assim, tu és uma coluna na igreja, Deus está te fortalecendo para que você continue sendo usada pelo Senhor. E começou a falar as coisas de Deus para essa mulher chorava, essa mulher pulava, e aí a Michele falou assim, Cícero, na hora eu falei assim, meu Deus do céu, essa mulher está pulando muito, vai morrer, no coração, ai, ai, ai. E ela não sabia, essa mulher chorava, e ela falou, e agora? Será que eu estou falando certo? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? E ficou naquela insegurança. E passou o tempo, daqui a pouquinho, essa irmãzinha chegou, veio e falou assim, irmã, que bênção, Deus falou através de você. Porque ela pensou assim, às vezes essa mulher nem é da igreja, né? Aí ela falou assim, irmã, faz muitos anos que eu tenho orado, que eu sou uma serva do Senhor na minha igreja. Deus confirmou tudo. Deus confirmou absolutamente tudo. E ela falou assim, ainda bem que não era eu. Então, Gideão também estava nessa situação. Gideão também falou assim, eu sei que o Senhor já falou. Não foi isso? Ele falou assim, se has de livrar Israel por minha mão, como disseste. Aí ele começou a fazer a prova. Quantas vezes Deus já falou para você fazer uma coisa, em vez de você fazer prova, você deixou. Em vez de você fazer uma prova do Senhor, você falou, deixa para lá, que eu acho que é da minha cabeça. Eu tenho um testemunho, um testemunho meu, que eu fico triste até, assim, não até hoje, eu conto, mas já passou a tristeza. Eu era um servo do Senhor, recém-convertido, buscava o Senhor, buscando ao Senhor e tal, e um dia eu estava andando, ali acho que era na André de Barros, e eu vinha andando e louvando o Senhor, Deus querido, louvado seja o teu nome, e vinha uma pessoa, vinha um jovem, mancando, ele era coxo mesmo, não era uma coisa de machucado, a gente percebeu, eu percebi, e quando ele veio, Deus falou assim, diz para ele, que hoje ele vai ser curado, e ele vinha e eu ia, eu falei, mas Senhor, eu acho que isso aqui é da minha cabeça, ai Deus, e agora? E o homem vinha, e eu sei que era o Senhor, e ele veio, e ele veio, e ele veio, e eu fiquei olhando para ele, e falando, eu falo, não falei, perdi a oportunidade de ser ousado, perdi a oportunidade de falar, Senhor, se o Senhor está falando, eu vou fazer, e eu creio que o Senhor ia fazer. Deus é misericordioso, Deus pode ter usado outro servo dele, um pouco mais experiente,
hoje eu faria sem medo. Queridos, Gideão fez prova, e o Senhor pegou aquele novelo de lã, e deixou, e o que ele diz ali? Que era do lado, não caiu orvalho nenhum, mas na lã, estava tão úmido, que encheu um copo. E depois ele fala: Senhor, não se ira comigo, não fica bravo não, eu vou fazer mais uma prova. Agora o novelo de lã vai ficar sequinho, e do lado vai ficar cheio de orvalho. E aí, Deus mostrou para ele: o mais legal vem agora. Você pode colocar de novo, Valmir? O 7. Não é o 6:37, é o 7 agora. Ele foi para a batalha. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali tu provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Pode continuar. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Queridos, pode continuar? Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente, todo que se retire, cada um para o seu lugar. Agora, continua a história. Queridos, ele provou a Deus, e depois Deus provou ele, no meio da batalha. Mas aí ele já estava seguro, que Deus era com ele. Deus é conosco. Quantas pessoas foram ali? 22.000, né? Se retiraram já de primeiro, e ficaram ainda 10.000. Né? Então foram quanto? 32? Foi isso, né? Mais de 30.000 pessoas. Ele podia ter lutado. Ele foi com quantos? 300. Se você acha que você precisa de muitas coisas, de muitas condições, de muitas pessoas, para que você vá à batalha, Deus está dizendo: você não precisa. Você só precisa de mim. Você só precisa de mim. Não pense, querido, que a tua condição hoje é tão adversa, que a situação que você vive é tão difícil, que Deus não pode resolver. Deus está falando: confia em mim. Confia em mim, que da maneira mais extraordinária, mais mirabolante, eu vou resolver o seu problema. Não se preocupe como você vai servir ao Senhor. Confia nele, busca em oração, e Ele vai te responder. Eu tenho certeza que o Senhor, ainda esta tarde, nós vamos orar. Nós vamos orar especificamente pelo problema. E Deus vai colocar a sua mão de poder. Eu gostaria de colocar um vídeo que mostra um homem que talvez não poderia ser usado em nada para falar do amor de Deus. Um homem que talvez vivesse preso a uma cama o resto da vida,
mas que não se contentou, não foi tímido. A palavra de Deus diz: vocês não podem ser tímidos, vocês têm que ser ousados. O que Deus falou para Josué? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Quem Deus falou a Gideão: olha, já dá um recado, 22 mil já foram, quem for não tiver coragem, pode ir embora. Não foi isso que Deus falou? Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de ousadia, de intrepidez, para que nós pudéssemos louvar Ele, glorificar, viver a vida que Deus tem para nós. Que tipo de vida é essa? Uma vida medíocre? Uma vida minguada? Não, o Senhor disse que Ele tem vida em abundância. Vida em abundância é vida alegre. Pode até ser cheia de abundância também de luta. Deus não falou que não vai ter luta. Pode ser até cheia de abundante de luta, mas luta com vitória. O povo dele jamais será envergonhado. Amém? Vamos assistir o vídeo? Você pode colocar, Valmir? Vamos escutar, porque eu acho muito interessante. Talvez vocês não tenham visto. Às vezes as mídias sociais colocam muito. E esse homem é um homem de Deus. É um homem que é um homem que tem pregado em muitos lugares, e tem sido realmente, tem espalhado o evangelho, né? E vocês vão se surpreender, se é que já não viram, vão se surpreender. É esse? Acho que é o anterior, aquele. Enquanto o Valmir acha, aquele primeiro que nós vimos, os 5 minutinhos da escola. E eu tenho certeza, meu querido, minha querida, que Deus tem algo surpreendente para fazer na nossa vida. Se você está se você está na melhor idade, eu acho que está na idade que o Senhor gosta de fazer maravilhas. Amém? Essa é a propaganda, né? Vou sentar também. Eu não estou pronto. Eu não tenho braços nem pernas, mas sou grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando cheguei num voo sozinho. E todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. Aí eu desci e elas assustaram. Assim. Eu sempre fico tentado a olhar para mim mesmo e dizer: o que aconteceu? Sabe, houveram momentos em que olhei para minha vida e pensei: não posso fazer isso ou aquilo. E se você se concentrasse nas coisas que desejaria ter ou nas coisas que não desejaria ter, aí você se esquece das coisas que você tem. Creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria: eu gostaria de ter braços ou pernas, braços ou pernas, braços ou pernas, porque isso não adiantaria. O que tenho visto na vida são alguns princípios chaves, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara, te digo. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu pensava sobre minha vida, que nunca me casaria, que nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida, que nunca teria um propósito. Que tipo de marido eu serei? E se nem mesmo posso segurar a mão da minha esposa? É uma mentira pensar que você não é bom o bastante. É uma mentira pensar que você não vale nada. Mais ou menos assim. Estão gostando? Estão gostando do ritmo? Querem ouvir um pouco de techno? Vamos lá. Yeah! Vocês estão gostando, hein?
Foi legal? Maravilha. Mas sinceramente, ao longo da vida, você pode cair mais ou menos assim, pronto? Então você o que faz quando cai? Você se levanta, porque todo mundo sabe se levantar. É tão fácil quanto andar. Mas eu não vou a lugar algum. Mas eu posso te dizer que há momentos na vida que você irá cair. E você vai sentir que não tem nenhuma força para se levantar. Você acha que você tem esperança? Porque eu te digo que eu estou aqui embaixo, com o rosto voltado para o chão, e eu não tenho braços nem pernas. Deveria ser impossível me levantar, mas não é. Veja, eu vou tentar me levantar 100 vezes. E se eu falhar 100 vezes, e se eu falhar e desistir, você acha que um dia eu vou me levantar? Não. Mas se eu falhar e tentar de novo, e de novo, e de novo, então aí eu quero que você saiba que este não é o fim. O que importa é como você vai terminar. Você vai desistir agora? Ou você vai encontrar forças para se levantar de novo? Assim. Está congelando, eu não sinto minhas mãos. Eu amo a vida, sabe? As pessoas perguntam como eu posso sorrir tanto. Eu digo, bem, é uma longa história. Mas ao mesmo tempo muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontece coisas na sua vida que você não sabe ou não compreende e que você não sabe se conseguirá passar. E você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo vai durar. Hoje eu vou compartilhar alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar em suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando chegar a hora, poderei segurar seu coração. E não precisarei de mão para segurar seu coração. Sabe o que é assustador? É pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida, devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas, na verdade, sentem-se como se não valessem nada. Todas as garotas que estão aqui agora, eu quero que saiba que são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós não precisamos ter um testemunho assim, nós temos braços, nós temos pernas. A gente não precisa dizer assim, mas por quê? Deus deu esse dom para ele. E ele não foi tímido. Eu tenho certeza que às vezes você pode não ser um exímio orador, você pode não ser uma pessoa com talentos que possam ser visíveis. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus te deu talentos. E esses talentos que Deus te deu, Ele não deu para mais ninguém na face da terra. Ninguém. E ninguém vai poder ser usado como você pode ser usado. Ninguém, querido. Eu quero te convidar nessa tarde para que a gente venha aqui. Venha aqui para frente, para que nós possamos orar uns pelos outros. Eu quero convidar as irmãs, os irmãos da intercessão que estiverem aqui, para que nós possamos estar intercedendo. Amém? Sinta-se à vontade.
O Rei dos Reis está nesse lugar. Amém? E Ele vai fazer maravilhas. Então, enquanto nossa querida irmã vai tocar, sinta-se à vontade, venha para o altar, não perca a oportunidade, e nós vamos estar orando. Amém? Pode vir, querido. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és o meu guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar por sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar por sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos
Preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Nos ajuda a carregar a cruz. Para o meu Deus não existe impossível. Para tudo Ele tem solução. A tristeza converte em alegria, pois para tudo Ele tem solução. Ele é força e poder, Ele é guia e amor. Para Ele não há maior. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande, Ele é Deus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim a minha alma preciso de ti. Diante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti.
Suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, assim como a coça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Vamos orar. Queridos, nesse momento nós vamos orar, né, pelos pedidos de oração, pelos agradecimentos. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te glorificamos, Pai, por esse momento estar, Senhor, diante da tua santa presença, Senhor. Quero colocar diante de ti, Senhor, esses pedidos, Pai. Te pedir, Senhor, que tu faça como tu quiseres, Pai, da forma como tu quiseres. E que teu Espírito possa estar em nós, para que nós compreendamos, Pai, qual é a medida, a altura, a largura, da forma como tu quiseres, para que nós possamos enxergar a tua verdade e a tua vontade na nossa vida, Senhor. Amém. Amém. Queridos, nós temos algum visitante no nosso meio? Primeira vez? Segunda vez? Oh, a irmã bela e formosa. Como é o seu nome, minha irmã?
Janice. Seja Janice. Que seja bem-vinda ao nosso meio, quando puder. Você é daqui, irmã? É daqui? Ai, que bênção. Volte outras vezes. Você é muito agradável. Vamos orar, para nos despedirmos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor fez grandes coisas nesse tempo que estivemos na Tua presença. Senhor, nós não saímos daqui iguais, porque sabemos que o Senhor nos abençoou. Pai amado, nos dá graça, nos cuida agora no retorno para as nossas casas e para os nossos lares. E abençoa, ó Senhor Deus, cada passo que nós dermos, aonde estivermos, que o Senhor esteja realmente ali, conosco, abençoando e trazendo paz àqueles que nos rodeiam. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.